Em Off, conversa de bastidores. Olá, sejam então muito bem-vindos a mais um podcast Em Off, conversa de bastidores. É normalmente entre cobras e lagartos que encontramos o meu convidado de hoje a tratar das coleções do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, onde é curador-chefe. Apesar da sua curta idade, anda pelos 30 anos, tem já um longo currículo, venceu uma bolsa da National Geographic para fazer uma expedição a Angola, à Serra da Neve, uma espécie de oásis de vegetação na savana. É licenciado em Biologia, mestre em Biologia da Conservação e doutorado em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Évora. Foi investigador pós-doutorado na California Academy of Sciences, do Natural History Museum of the University of Florida, da Villanova University e University of Michigan, Dearborn. Atualmente é investigador do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, onde exerce o cargo de curador-chefe. Olá, Luís. Olá, obrigada por teres aceitado este convite. Estamos num espaço do museu que ainda não é acessível ao público. E eu posso começar por perguntar-te quem é que temos aqui por companhia. Ora, temos aqui um caimão crocodilos da América do Sul, de uma das coleções históricas do nosso museu. Este exemplar aqui em questão está aqui no Porto há mais de 100 anos, por exemplo. 100 anos. Quando pensamos na lógica de um museu de história natural como esta, pensamos, e de qualquer museu, pensamos numa lógica expositiva, de partilha de conhecimento com o público. Mas há, naturalmente, muito a acontecer nos bastidores. Relativamente a um museu de história natural, há aqui duas ideias que eu gostaria que tu desenvolvesses. Uma delas é o facto destes museus serem organismos vivos, portanto, que permitem uma troca constante de informação entre os investigadores. E outra ideia é o facto de termos aqui uma espécie de património biológico que ainda hoje pode ser importante para a ciência. Sim. Os museus de história natural e o público, geralmente, quando têm acesso, vêm ver as exposições, não é? E daí haver uma ideia de que o museu é feito para as exposições e estas exposições são estáticas. Não são só estáticas, o próprio animal não se mexe e tem esta aparência que está tudo nestas vitrines, preservado para sempre, sem que se mexa. Mas, se formos bem a ver, a parte da exposição, na lógica do Museu de História Natural, é a parte final, não é? Porque antes disso... Há um trabalho montante, obviamente. Há todo o trabalho montante que se inicia com o campo. Todos os museus de história natural se iniciam com missões de campo, sejam elas no passado, sejam elas agora, não é? Há todo um trabalho a seguir quando as peças chegam ao museu, quando os exemplares chegam ao museu, quer dos preparar, do ponto de vista para eles preservarem e conservarem, mas também da parte da sua identificação, da parte do seu estudo morfológico, biológico, genético, tudo isto é aqui feito. E depois estas coleções que aqui estão, acabam, quando essa ciência é feita, acabam a ser expostas ao público, muitas delas, para divulgar a ciência e o conhecimento. Mas é o que tu dizes, de facto. Lá por estes animais estarem aqui há 100 anos, ou há 120 anos, ou há 30 anos, não quer dizer que a vida deles acabou, não é? Estes exemplares ainda hoje servem para investigação científica. Eles são consultados diariamente por estudantes de mestrado, estudantes de doutoramento, investigadores nacionais e estrangeiros. Os dados associados a estes animais são usados diariamente em planos de conservação destas espécies que aqui estão, planos estes que são mundiais, são planos para a conservação destas espécies, imaginem em toda a África, ou toda a América do Sul, ou em toda a Europa, e estes exemplares que aqui estão, são eles... entram eles nestes planos, não é? Servem de troca também entre investigadores de várias universidades? Muitas vezes, lá está, imagina que um investigador de uma universidade norueguesa está a estudar elefantes africanos, não é? E ele vai consultar exemplares de elefantes que estão nos museus na Noruega, mas nos museus na Alemanha, em França, no Reino Unido, em Portugal, em Espanha, em África, nos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos continuamente em contacto nestas redes científicas
quer nós a consultar exemplares de outros museus, quer outros investigadores de outros museus a consultar os nossos exemplares. Ou seja, isto basicamente é uma infraestrutura de coleções, de uma infraestrutura de dados científicos que nós partilhamos entre todos na comunidade científica internacional. E fonte de investigação para a ciência atual que nos ajuda hoje a encontrar algumas respostas. Sim, sem dúvida. Estes museus, tendo as coleções aqui, basicamente a imaginação é o limite e a tecnologia é o nosso limite, não é? Do que é que nós podemos extrair de informação daqui. Até há anos atrás, o que nós conseguimos extrair destes exemplares eram estudos muito baseados na sua morfologia, nos seus tamanhos, nas suas características morfológicas, maioritariamente até externas, não é? Hoje, a ciência evoluiu tanto e a tecnologia evoluiu tanto que nós conseguimos, com base num exemplar que está num frasco há 100 anos, há 200 anos, conseguir perceber o que é que esse exemplar comeu. Conseguimos colocar esse exemplar numa máquina, uma TAC, uma tomografia, e começar a dissecar esse animal como se fosse uma cebola, tirando as camadas a camadas, e ver tudo o que lá está dentro. Mas, por exemplo, outros casos que acho que fazem muito sentido as pessoas perceberem o que é que aqui está e o que é que isto pode nos ajudar nos dias de hoje. Por exemplo, para percebermos a evolução de uma pandemia, para percebermos a evolução da presença de um patogénio, de um vírus, numa população animal, não é? Por exemplo, nós agora com o Covid estamos sempre a debater-nos qual foi o animal hospedeiro disto, não é? E como é que... Mas nós, identificando este animal, temos que perceber se esse vírus estaria nesta população animal. A evolução do vírus. Portanto. Há quanto tempo lá estava? Estava na população desta região ou estava confinado a outras regiões? Como é que nós vemos isso? Nós, usando estes exemplares antigos, que olhando para ele parecem apenas bichos empalhados ou bichos dentro de um frasco com álcool, nós hoje temos tecnologia para conseguir perceber se este exemplar, imagina, coletado em 1840, já tinha a presença deste patogénio. Se nós ligarmos isto com uma rede de coleções, nós conseguimos basicamente traçar no espaço e no tempo a presença de determinado patogénio que hoje nos afeta no dia a dia. E perceber quais poderão ter sido as razões de que esse patogénio passou para os seres humanos ou mudou de região para região. Ou seja, e estas coleções que aqui estão, sendo elas uma cápsula do tempo, não é? Porque nós temos aqui exemplares, alguns com 200 anos, não é? Quase 200 anos, nós conseguimos fazer todo esse percurso da presença de patogénios, poluentes, o que for, a partir destes animais. Fazer todo esse estudo. Quais são, assim, as principais preocupações de um curador do Museu de História Natural? Bem, as nossas preocupações são várias. Por um lado, qualquer curador quer que a sua coleção mantenha cientificamente válida e cientificamente atualizada. E que essa coleção seja utilizada... A preservação das espécies que aqui encontramos, não é? Exato. E que essa coleção seja usada pela comunidade científica e não só científica. E seja útil, não é? Ou seja, nós fazemos o esforço constante de publicitar as nossas coleções para que elas sejam usadas por todos. Por outro lado, nós sabemos que o uso de uma peça frágil, ao longo do tempo, traz consequências para a peça. Então temos a outra preocupação, que é como é que gerimos o que queremos que a peça seja usada, mas o preservar essa mesma peça... Tem que ser preservada até para as próximas gerações. Não é? Porque, quem sabe, quem é que daqui a 20 anos, que tecnologias vamos ter, para extrairmos uma pergunta que ainda hoje não fizemos, nem sabemos qual é que é. Se aquela espécie já não estiver entre nós, o estudo já não vai ser possível. Exato, não é? Se o exemplar que nós tínhamos se perdeu, se deteriorou, se estragou, não é? Lá se vai o conhecimento. No futuro não se pode fazer a pergunta sobre que podíamos fazer, não é? E às vezes há descobertas que acontecem dentro do próprio museu. Foi o caso da Neotoni. Queres explicar um bocadinho melhor como foi esse processo? Bem, os museus de história natural, todo o mundo tem milhões de exemplares biológicos preservados, não é? E, como eu dizia no início, todo o processo da construção destes museus, de construção diária destes museus, iniciam-se no campo, com uma criação no campo, com criação de uma grande coleção que vai para o museu ser estudada. Mas nós sabemos que um coletor, um naturalista no campo, coleta muitas coisas e, se calhar, quando as coisas chegam ao museu, há um grupo particular desse material que vai ser mais estudado, porque era o interesse do investigador na altura, porque era o interesse de um estudante na altura. As outras peças, os outros animais, as outras plantas dos herbários, não é? Vão ficar com uma identificação provisória
ali durante algum tempo até que alguém a venha estudar por algum projeto que queira. E foi este o caso da rã do Newton. O que é que Porque aconteceu? é que lhe deste esse nome depois? Vais explicar essa parte. A rã do Newton é uma história muito engraçada e uma história que é exemplificativa do que acontece em museus de todo o mundo, mas esta é uma história aqui muito local, muito do Porto. O Francisco Newton foi um explorador nascido no Porto, um explorador que no século XIX e início do século XX correu boa parte do mundo a trabalhar para museus de história natural, quer para o de Lisboa, quer para o do Porto, mas também com colaborações fora. E basicamente o que ele fazia era, ele ia para estes territórios, não é? E coletava material que vinha a ser enviado para Lisboa ou para o Porto para ser estudado e identificado, para servir de base ao nosso conhecimento sobre as faunas desses locais. Esta rã do Newton foi coletada em 1903 numa expedição que ele fez aqui para o Museu do Porto, a Angola. Ele coletou dezenas de exemplares, centenas de exemplares, e no caso dos répteis e dos anfíbios, eles foram estudados por um naturalista de Lisboa. Na altura não havia aqui quem estudasse os répteis e os anfíbios, e foram para Lisboa. Em Lisboa, estes exemplares, muitos deles foram identificados como espécies novas para a ciência logo nessa altura. Percebeu-se logo que o que ali estava nunca tinha sido descrito para a ciência por ninguém, e eram espécies novas. Outras, nem tanto, e foram-lhe dadas as identificações de espécies que mais se assemelhavam a elas, e é o caso desta rã. Que afinal não era o que se esperava. Não era o que se esperava. Ela deram-lhe o nome de uma espécie que ocorre, uma espécie com uma grande distribuição no continente africano, que ocorre principalmente na zona este de África, e que tem umas características muito particulares. Essa espécie lá tem duas bandas aqui no corpo, que lhe dão o nome de bifasciato. Quando eu comecei a olhar para este exemplar, eu e alguns colegas, mas este animal que aqui está, apesar de ter sido identificado como essa não essa rã corresponde com duas exatamente à bandas, mesma descrição. Não tem as duas bandas, tem uns pontos separados. E começámos a comparar o nosso exemplar com exemplares, lá está, em coleções de outros museus dessa espécie. E percebemos que nenhum exemplar dessa espécie que consultámos, entre as centenas de exemplares que consultámos, de facto tinha este padrão. Associando a isto ao facto deste exemplar ter sido coletado muito longe da distribuição normal destas espécies, afinal era uma nova espécie, era uma outra espécie. Era uma outra espécie que não tinha ainda sido batizada, não tinha o seu nome científico, e nós demos o nome de Perinomantis, nome do género Newtoni, em honra do Newton. Mas isto é um exemplo perfeito de como é que nestas coleções, mas dentro dos próprios museus se encontram essas descobertas. E isto, eu estou a falar de um caso de uma rã, que chegámos a esta conclusão ainda este ano, 2021, uma rã que tinha sido coletada em 1903, só é de facto identificada em 2021, não é? Mas se nós expandirmos isto para as demais coleções do museu, o herbário tem milhares de exemplares de plantas, às vezes identificadas apenas à família. A coleção de entomologia dos insetos são cerca de 500 mil exemplares, 500 mil de exemplares. Muitos deles também, a identificação certamente está trocada. O que é que nós precisamos? E daí estes museus serem essa entidade viva que tu dizes, nós precisamos é de estudantes e investigadores que nos entrem pelas portas adentro, nos queiram consultar estas coleções e ao fim de algum tempo de trabalho ali, certamente vão descobrir estas coisas, o que mostra a importância deste património histórico e científico para a ciência moderna. E desenvolvendo um bocadinho mais a ideia do que é que faz um curador de um museu, um dia, antes de gravarmos esta conversa, eu disse: Luís, temos que gravar um podcast, e tu disseste: agora tenho de ir ali a Santo Meio Príncipe buscar uma cabeça de crocodilo e depois marcamos a conversa. Exatamente qual foi o propósito desta viagem? Bem, como curador do Museu de História Natural, não é? Eu sou um biólogo e estou sempre a par do que é que se passa nestas áreas onde eu trabalho, não é? E esse caso particular é um caso muito engraçado, porque eu trabalho em São Tomé e Príncipe há quase 10 anos, faço muito trabalho de campo lá com estes animais, descrição de espécies novas para a ciência, levantamento da fauna local, não é? É engraçado que as primeiras pessoas a levantarem a fauna local foi, lá está, o Francisco Newton, e hoje continuamos um bocado desse o seu trabalho. Há uns meses atrás, de facto, apareceu numa praia da ilha de São Tomé um crocodilo. Ora, não havia registros de uma população de crocodilo lá estável, havia registros históricos de 1500 que haviam lá crocodilos que desapareceram,
E aquilo estranhou-me o que é que se passava, como é que aquele animal lá tinha ido. E então, a minha intenção imediata foi ir lá, estudar o animal, para perceber de onde é que aquele animal tinha vindo. Porque isso nos pode ajudar a perceber, ou seja, se aquele crocodilo que ocorre no continente africano apareceu em São Tomé, não é? Como é que ele lá chegou? Se ele lá chegou, outras coisas lá chegaram no passado. Sendo São Tomé uma ilha vulcânica que surgiu do meio do oceano, nunca esteve ligado ao continente e hoje está cheio de biodiversidade, estudar como é que esse crocodilo lá conseguiu chegar nos dias de hoje é fazendo uma viagem ao passado para explicar como é que tudo o resto lá chegou. Sim, não é? Portanto isso acaba por explicar depois outras coisas, dar-nos outras informações que vão ser importantes para a ciência. E o crocodilo, o facto, ele causa uma grande consternação na população, a população não estava habituada a ter crocodilos lá, ele acabou por ser abatido pelas autoridades, e o meu trabalho como curador foi ir recuperar o corpo do animal, preservá-lo, para ficar para as futuras gerações para estudarem o crocodilo em si, mas também para terem uma prova material desta história. Sim. Ainda a propósito da investigação no terreno e de descobridor de novas espécies, é verdade que cresceste a ver os filmes de Indiana Jones, tens no currículo cerca de 30 novas espécies, venceste uma bolsa da National Geographic para liderares uma expedição a Angola. O que é que a Serra da Neve tem de potencial para a ciência? Olha, tem o mesmo do que tem São Tomé. Ela é uma ilha. Enquanto São Tomé é uma ilha no oceano, a Serra da Neve é uma ilha no deserto, numa zona desértica, savana, e de repente temos ali uma montanha gigantesca, a segunda maior montanha mais alta de Angola, em que a sua vegetação, a sua altitude, o seu clima é completamente diferente do resto. Ou seja, é uma ilha. Os animais e as plantas que lá estão não estão ao lado, não é? Ou seja, que funciona como uma ilha. E para nós, para biólogos... Uma espécie de oásis, não é? De vegetação. É um oásis de vegetação que ali está no meio de uma zona completamente desértica, e nós sabemos que um animal que vive nessa zona de vegetação não é o mesmo animal que vai viver no deserto ao lado, não é? E as ilhas, sejam elas oceânicas ou dentro do continente, sempre fascinaram os biólogos, porque são locais tão diferentes do resto que as espécies que ali estão são diferentes, adaptaram-se a estar ali e são obrigatoriamente diferentes das que estão à sua volta. E aí é esse chamamento das ilhas, sim, não é? Para estudarmos. Se quando sais para o terreno tens essa fé de descoberta de uma nova espécie, por outro, há uma parte substancial da tua vida que trata da conservação de espécies que já não existem na vida animal. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, dos cerca de 28% da biodiversidade de que se possuem dados, estarão em risco de extinção cerca de 37.400 espécies. Serão conhecidas cerca de 2 milhões de espécies no planeta, mas poderão existir cerca de 8 milhões que ainda não conhecemos. Há espécies que se podem extinguir antes até de as termos conhecido. Sim, certamente. Aliás, podemos dizer de uma forma clara e sem medo de errar que houve já espécies que se extinguiram nas últimas décadas que nós não os conhecemos. Nós sabemos isso, há espécies que têm distribuições tão pequeninas, não é? Tão dependentes de certos ecossistemas que foram arrasados nos últimos anos por causa do desmatamento. E sabemos que havia ali coisas que não conhecíamos, de certeza. E essas já foram. Pois. E sendo que a extinção destas outras espécies e determinados sistemas ecológicos, isto que sustentam o planeta, isto afeta-nos diretamente a nós. Sim. De que forma é que, por exemplo, a descoberta de uma espécie pode beneficiar a nossa qualidade de vida e a nossa manutenção no planeta? São várias as consequências negativas da extinção até para o ser humano. Por um lado, sabemos que todos estamos numa teia ecológica e que cada espécie tem a sua função no ecossistema. Perdendo há uma disrupção no ecossistema que, desequilíbrio, em cadeia, pode causar um problema muito maior e afetar-nos diretamente ao ser humano, quer as nossas práticas agrícolas, quer a questão das doenças, tudo mais. Mas, por outro lado, eu acho que na questão da extinção há uma coisa mais grave ainda. Eu olho para a biodiversidade como quem olha para uma biblioteca cheia, e cada espécie é um livro. E esse livro conta uma história, tem conhecimento lá. Se nós tivermos uma biblioteca inteira,
Nós queremos o máximo, o nosso objetivo seria ler o que lá está para ter o máximo de informação possível. Agora imaginemos que esta biblioteca está a arder. Desaparece conhecimento para sempre. Há conhecimento que nós não vamos sequer ter porque não sequer o conhecemos. E se calhar num desses livros, numa dessas espécies, estava o composto químico, não é? Que viria a ser usado num tratamento inovador contra o cancro. Exato. Ou uma espécie vegetal qualquer que teria uma característica nutritiva que nos poderia vir ajudar a solucionar o problema da alimentação humana. Se nós as perdermos, o potencial de perdermos informação para sempre é brutal, com, claro, os efeitos para a nossa espécie. Lidar com a vida animal é, no fundo, gerir grandes alegrias e irrecuperáveis tristezas. Como é que se faz esta gestão de emoções? É difícil, para mais como curador no museu, nós lidamos com os animais já mortos, não é? Eu acho que é uma tentativa de, de facto o mundo vivo que ainda está lá fora e aquele que ainda está por descobrir dá-nos ânimo nessa questão da descoberta, sempre com a consciência de que se não fizermos algo, as coisas, vamos apenas ver os exemplares já no museu porque já se extinguiram. Mas por outro lado há uma coisa que acho que qualquer biólogo tem, e eu pelo menos tenho isso muito, que é o prazer que me dá estudar, nem que seja uma peça do esqueleto do animal. Perceber como é que a evolução operou ali para que aquele animal funcionasse daquela maneira e ao longo de milhares e milhões de anos ele existisse, ele viva, percebes? É estudares a maquinaria destes animais, não é? Que o museu te permite fazer isso, não é? Isso acho que estar no museu é ter de facto uma biblioteca muito, muito rica de informação. Sim, às vezes até descobrir livros que nunca ninguém descobriu antes, não é? Ou que alguém leu a capa e fechou sim. De facto olhas para ali e tens ali um bocadinho mais de informação. E por falar em fontes de prazer, eu sei que tu gostas muito de ler, és um devorador de livros, um viajante não só entre a vida animal, mas também entre alfarrabistas. Sim. Um dos autores de que gostas particularmente é Virgílio Ferreira, e um dos livros é A Aparição. Porquê que te toca particularmente o Virgílio Ferreira, este livro? Bem, por um lado, não posso negar e acho que os ouvintes estão a perceber claramente isso. Eu sou do Alentejo de Évora, não é? E uma das obras mais importantes, ou das mais conhecidas do Virgílio Ferreira, A Aparição, é de facto escrita em Évora, quando o Virgílio Ferreira é professor no Liceu de Évora, onde eu andei também como estudante, onde a família minha andaram como estudantes, e ou seja, há uma ligação muito emocional a essa obra, não é? Por outro lado também porque eu comecei a gostar do Virgílio Ferreira pela provocação que ele nos fez, no meu caso em 2 pontos, como é Borense, não é? Que é talvez o mais simples, não é? E como é que ele descreve a psique de Évora de uma forma tão mordaz, pouco abonatória para nós, digamos claramente, mas certinha. E por outro lado a provocação que ele nos faz como seres humanos, não é? Dos limites da nossa vida, do que é que significa isto, tudo que nós andamos a fazer, o que é que significa andarmos atrás de bichos a estudá-los, exato, o que é que significa queremos ter as nossas carreiras, o que é que significa andarmos neste lufa-lufa do trabalho, não é? Quando no fundo depois é tudo igual. E isso, essas provocações, fugindo um bocado à biologia, fugindo um bocado a este aspecto mais que não racional. Estás a fugir, porque tu lidas com tudo que é efêmero no teu dia-a-dia. Exato. De facto, nós lidamos com a vida e com a morte diariamente, quer com os animais vivos, quer com os animais mortos, por isso eu acho que é uma provocação, e os museus também nos provocam também isto, ou seja, é um mix aqui que conjuga muito bem. É uma gestão de emoções diária. Nasceste em Évora, como acabaste de dizer. Como bom alentejano, vais saber dizer-me o que é uma açorda de mão no bolso? Sim. Opa, a açorda com a mão no bolso é uma expressão muito típica do Alentejo, que se refere a um dos pratos tradicionais da região, as famosas açordas. E a açorda com a mão no bolso era tipicamente a açorda da população pobre, não é? Em que para comer, como não havia um pouco mais do que o caldo e do que o pão, bastava uma mão com a colher.
com a colher, porque a outra não precisávamos de usar porque não havia nada para partir. Mas sim, de facto acho que isso também molda-nos muito, não é? Apesar de todas essas nossas pequenas vivências, nós às vezes parece que desprezamos ou que não ligamos muito, mas de facto nos ligam-nos, e essa questão das Açordas, do Alentejo, eu gosto muito da questão daquilo ser um prato, não é? Que é usado com coisas completamente locais, não é? E que do que parece que é nada se faz algo que nos sustenta, não é? E isso é algo que depois no resto da nossa vida eu acho que se aplica a várias coisas. Está no teu ADN, não é? Exato. Para onde for. Aliás, que leva ovo e carapau, não é? É um dos pratos mais comuns. O famoso conduto, não é? Para não ser de mão no bolso, convém levar um ovinho ou um bacalhau, um carapau. Sim. E como é que diz a música? É fácil fazer... Dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho. É. Okay. Muito obrigada, Luís, por esta conversa, foi um prazer. Obrigado.